Olá, prezados companheiros de Ideal Espírita. Meu nome é Mirtes. Queremos agradecer aos amigos espirituais a oportunidade destes momentos de reflexões sobre esta característica tão importante e peculiar a todos nós, que é a mediunidade. Nos foi solicitado pela querida Lucimar Souza Fernandes que analisássemos o tema mediunidade e isolamento. Será que enquanto médiuns estamos mesmo em isolamento? É o que queremos compreender diante da visão que nos oferece a doutrina espírita nesta apresentação que ora apreciaremos. No livro Domínios da Mediunidade, através do nosso irmão André Luiz, o instrutor Aulus nos informa que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, com uma faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então, nós entendemos que, por ser uma possibilidade fisiológica, uma vez que é regida pela glândula pineal presente em nossa constituição física, a mediunidade pode ser educada em qualquer pessoa, apresentando-se de modo mais evidente naqueles que a programação reencarnatória determina. Ainda André Luiz, no livro Nosso Lar, nos informa: quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Por esta razão que no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então, nós entendemos que porque emitimos e recebemos ondas mentais, ao nos associarmos em grupos, esta vibração será o somatório de todos os pensamentos, reafirmando os afins e trazendo conflitos com aqueles que são de natureza contrária à nossa identidade. Ainda no livro Domínios da Mediunidade, André Luiz nos fala: atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então, como nos ensinou Jesus na parábola dos trabalhadores da última hora, estamos a todo momento sendo convocados a trabalhar na sua vinha. O pagamento será de acordo com a nossa produção e conforme a afinidade que nossa sintonia nos conduza. Todos podemos ser instrumentos dos Espíritos se nos dispusermos a sermos médiuns com Jesus segundo sua proposta. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta expressão está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35. Então, enquanto tarefeiros de Jesus, podemos ser médium dos amigos espirituais em todas as atividades que nos dispusermos a servir. Por exemplo, acolhendo aqueles que buscam a casa espírita, ouvindo-os com a máxima atenção, limpando o ambiente físico que iremos utilizar em qualquer atividade que desenvolvermos, lavando os vasilhames que serão utilizados em favor dos mais necessitados, ensinando habilidades manuais àqueles que chegam no nosso ambiente à procura de um objetivo que possam minimizar suas necessidades básicas. Em tudo que executamos, podemos ser médiuns do amor,
nos sintonizando com os benfeitores que atuam em nossas casas espíritas, permitindo que esses irmãos utilizem de nossos fluidos mais materializados, levando a cada ser em dificuldade o bálsamo suavizante das suas mazelas apresentadas. Ainda André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, em capítulo 5, nos informa: os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, nós entendemos que o universo é um todo, onde tudo se entrelaça, tornando mais vibrantes nossas almas com as sintonias afinadas no bem e que tornam densas nossas emissões mentais por pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, orgulho, egoísmo e tudo mais que nós possamos sentir nas nossas vivências. Ainda André Luiz nos diz: o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Entendemos que ao atendermos às necessidades de alguém, estamos construindo nossos tesouros imperecíveis, acumulando em nós os valores que nunca nos serão tirados, o burilamento do nosso próprio espírito. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz: a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Então, nós entendemos, através de André Luiz, que nosso corpo físico é modelado pelo perispírito que nos diz respeito. A mediunidade é uma oportunidade valiosa que nos é dada para esculpir nosso perispírito de acordo com as atitudes mais próximas dos ensinamentos cristãos que conseguirmos vivenciar em nosso favor através do amor ao próximo. Jesus nos exemplificou o amor e o servir aos nossos irmãos. Emmanuel, no livro Consolador, nos diz: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Entendemos nosso exercício mediúnico se apresentando na medida que nossas ações se afinizam com os objetivos que programamos no plano espiritual antes de reencarnarmos. Se já somos capazes de maior doação, nosso perispírito molda nosso corpo físico com as condições de maior percepção via glândula pineal. Todos devemos alcançar a angelitude, o tempo de cada um é função das atitudes tomadas em cada existência. Ainda André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos fala: o nosso corpo de matéria rarefeita,
que é o perispírito, está intimamente regido por 7 centros de forças que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelece para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico de nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Assim, mediunidade é sintonia e afinidade. Seremos intérpretes daqueles com os quais estamos sintonizados e nos sentimos bem, positiva ou de forma negativa. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos informa no prólogo o seguinte: quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Então, nós nos lembramos das palavras de Jesus, através de João, no capítulo 10, versículo 34, quando ele nos diz: vós sois deuses. Então, nós possuímos a semente divina depositada em cada um de nós e que, pelo cultivo do amor nas suas diversas expressões, atingiremos a condição de filhos de Deus, nos sintonizando com Ele à semelhança de seu Filho muito amado. Para concluir, em resposta ao nosso questionamento inicial, nos reportaremos aos ensinamentos de Padre Pio, trazendo para esta ocasião em que estamos sendo convidados a olhar com mais atenção para o grupo familiar em que estamos inseridos, nesta oportunidade de fazer florescer as sementes do Evangelho de Jesus contidas na doutrina espírita e recebidas nesta abençoada casa que nos tem acolhido. Padre Pio, que faleceu em 23 de setembro de 1968, nos deixou o seguinte ensinamento: amar significa dar aos outros, especialmente a quem precisa e a quem sofre, o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos, e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho. Na atualidade, estamos sendo convidados a olhar com mais atenção para aqueles que a providência divina colocou como nossos familiares. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 88, Tu e Tua Casa, nos informa: o cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Então vamos aproveitar este momento servindo a Jesus, iluminando a cada um de nós, junto àqueles que os amigos espirituais colocaram como nossos credores, para que possamos minimizar as nossas faltas, oferecendo o melhor de nós, nos iluminando e fazendo luz
junto àqueles que estão conosco no mesmo ambiente. Então, nós utilizamos para esse estudo o livro O Dom da Mediunidade, da doutora Marlene Nobre, e o livro Mecanismo da Mediunidade, através do Espírito André Luiz, pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, nós estamos agradecendo a todos pela atenção em nos ouvir e de forma muito especial ao amigo Rinaldo Drummond e ao meu filho Eduardo por suas grandes colaborações para que pudéssemos apresentar essas considerações sobre a mediunidade de acordo com o nosso entendimento. Muita paz e gratidão a todos. E agora, depois de ouvirmos este excelente estudo e das sementes serem lançadas ao nosso coração, nós vamos ouvir o depoimento de 3 trabalhadores, 3 tarefeiros da Seara Cristã, da Casa de Albino Teixeira, para observarmos como as tarefas estão sendo desenvolvidas nesse momento em que nós precisamos de manter uma certa distância social, um certo afastamento, mas que o nosso coração não cessa de ser convidado a ajudar e a colaborar. Caros irmãos, vamos conversar sobre as reuniões mediúnicas, abordando principalmente o período em que estamos na pandemia, trazendo a experiência do grupo em que participo no Gefrater. Nossa reunião presencial normal era realizada às sextas-feiras entre 19h30 e 21 horas. Na parte inicial, com uma duração de cerca de 20 minutos, era realizada a prece e após feita a leitura de uma lição da obra Caminho, Verdade e Vida, trazida pelo Espírito de Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o estudo de um trecho da obra Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A cada semana, um dos componentes do grupo era responsável por trazer este estudo. A segunda parte, com a duração aproximada de 1h10, era dedicada às manifestações mediúnicas, em que, através dos médiuns ostensivos, os dialogadores do grupo podiam acolher, esclarecer e confortar os irmãos necessitados. Ao término desta parte, fazíamos uma breve avaliação dos trabalhos e encerrávamos a reunião com uma prece final. Neste período de pandemia, as reuniões se acham suspensas, não somente no Gefrater, mas nas demais casas espíritas, observando a recomendação da Federação Espírita Brasileira para que fossem obedecidas as normas estabelecidas pelas autoridades competentes. Assim, o nosso grupo, em concordância com o estabelecido pela nossa Casa Espírita e com as recomendações da FEB, passou a realizar apenas a parte do estudo, à distância, através de programa disponível pela internet. Os resultados têm sido muito bons e acredito que estamos conseguindo nos manter em sintonia com os nossos queridos benfeitores espirituais e possivelmente até trabalhar nas tarefas naquele período
do nosso descanso do corpo físico. Sabemos que nunca estamos sós e que, buscando cumprir nossas tarefas e manter a sintonia, os amigos espirituais estarão sempre nos amparando e auxiliando. Este período de isolamento tem trazido muitas reflexões para todos nós. E com certeza, mais à frente, o nosso grupo retornará às atividades normais, mais fortalecido e unido. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Companheiros da família cristã, do nosso grupo abençoado de Frater, comentando sobre o assunto mediunidade e isolamento, entendemos a necessidade de reforçar o entendimento de que a mediunidade é vamos dizer assim, o fato ou a forma de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Na maioria das vezes, espíritos superiores direcionando a harmonia, o bom viver aqui na Terra. Em alguns casos, mediante sintonias criadas, temos ações específicas onde as pessoas criam novas situações, positivas e negativas, mediante suas ações, criando laços e se sentindo envolvidos cada vez mais por esses direcionamentos. Como o próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 459, nos diz, nós somos influenciados por espíritos em nossos pensamentos e atos, e que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem, mediante a sintonia que criamos. Certos com essa pergunta, confirmamos a certeza que Paulo nos deu em sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando ele fala que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E no livro Os Mensageiros, no capítulo 34, Oficina de Nosso Lar, André Luiz igualmente reforça que em uma das vindas à Terra encontra em todos os cenários uma vasta quantidade de espíritos entre os encarnados. Sendo assim, e pensamos, como funciona realmente o isolamento social? Ele ocorre, e é necessário nesse momento e que estamos todos voltados para cuidar da saúde, é necessário que haja o distanciamento físico, mas sem que isso crie o distanciamento entre as pessoas, sem que isso crie barreiras desnecessárias que venham a criar muros psicológicos isolando as pessoas. Nesse sentido, lembramos do Cristo no Evangelho de Mateus, onde é citado: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes, estava desabrigado e me abrigastes. E pergunta-se a ele: quando fizemos isso a ti, Senhor? E ele fala que toda vez que fizerdes isso a um dos meus pequeninos, é a mim que fizerdes. Diante disso, seguimos em frente nossa caminhada, respeitando sim o distanciamento, mas certos de que seguir a estar próximo das pessoas, transmitindo para elas a mesma alegria, a mesma harmonia e a mesma vibração de paz que a casa emanava, estamos nessa tarefa, levando o alimento material como a chave, mas a grande porta do amor, da fraternidade, do carinho, seguindo em conjunto, envolvendo a todos. A tarefa continua hoje, indo aos lares das pessoas, como cada um representando a grande causa cristã, a tarefa do promover e também a tarefa do bem em ação. Por isso dizemos que a manifestação mediúnica, que hoje suspensa das reuniões mediúnicas nas casas espíritas, passou a ser a manifestar a ação, colocar em prática a mediunidade, pensar que Jesus está conosco. Como diz no livro Contos e Apólogos, quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Está na lição 28.
Então, essa é a visão que temos do isolamento, de que ele vai ocorrer por necessidade de saúde, mas sem com que isso se torne um distanciamento, um não se importar com o outro. E Jesus, direcionando a mediunidade, nos traz a certeza de que podemos fazer mais. Concluímos com a frase de Maria de Madalena, no livro Boa Nova, capítulo 20, que diz assim, Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Certo de que, com essa frase, a mensagem de que do isolamento seja exatamente ou somente de uma necessidade temporária. E nunca nos esqueçamos de que, ligados à mediunidade e à espiritualidade superior, estamos sempre em sintonia, buscando e promovendo o bem. Repetindo, Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos. Trago a vocês hoje um depoimento quanto à questão da mediunidade e o isolamento. Vale ressaltar que a nossa mediunidade, nós não temos controle absoluto sobre ela. Digo absoluto no seguinte sentido, que podemos desligar a nossa mediunidade e religá-la quanto bem entendermos. Não é bem assim. Nós temos total controle sobre ela, mas ela atua 24 horas em nosso ser, seja no descanso do corpo físico, seja quando estamos despertos. Já na leitura do Livro dos Espíritos, pergunta 459, se os espíritos interferem em nossas vidas, mais do que possamos imaginar. De ordinário, são eles que nos conduzem. Então, no nosso trabalho, nas casas espíritas, sejamos quem for, em qual tarefa, da mais simples, da mais delicada, da mais material que possa ocorrer na casa de Albino Teixeira ou de outras casas, saibamos todos que existe ali a nossa energia, a nossa mediunidade atuando. No meu caso, a espiritualidade amiga me aceitou no trabalho de acolhimento aos irmãos que dessa vida partiram, ceifando o cordão de prata. Digo, se suicidaram. Não gosto de pronunciar essa palavra, uma vez que esses irmãos nos vales dos suicidas sofrem tanto com essas acusações, nas quais devemos nós sempre emanar as energias mais puras possíveis do nosso ser para abrandar o sofrimento desses irmãos. Neste período de isolamento, na qual nós não participamos mais, mas fazemos nas datas específicas, no meu caso, a primeira sexta-feira de cada mês, reunimos via WhatsApp, dentro do horário determinado que sempre fazíamos na casa espírita, e lá fazemos as preces e as orações, para que possamos nós colocar em prática a nossa mediunidade, digo, não ostensiva, mas a nossa mediunidade da caridade. É a mediunidade mais importante que todos nós temos e mais pura essência que pode sair do nosso ser. É dedicarmos o nosso, abre aspas, precioso tempo material, fecha aspas, para dedicar aos nossos irmãos desafortunados. Eu fico muito feliz porque todos esses dias nas quais reunimos, cada um no seu lar, em vibrações, nós sentimos a espiritualidade vindo nos trazer algo muito mais do que nós estamos doando. É a presença da espiritualidade em nossos lares. Daí, o mesmo trabalho que todos nós fazemos no culto evangélico do lar é de extrema importância,
porque a espiritualidade também vai em nossos lares colher a essência mais linda do nosso ser, que é a nossa prece, a nossa oração e o nosso trabalho ao plano espiritual. Não ouvimos, muitas vezes, não enxergamos, mas podemos sentir. E é essa minha mensagem neste período tão complexo que estamos vivendo, onde podemos, dentro de nossos lares, onde jamais estamos sozinhos nos dois planos da vida, podermos doar um pouco a esses que muito necessitam. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe. Lá do